A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 4 da revista de adultos da CPAD, ministrada pela professora Edla Cristina. A paz do Senhor a todos mais uma vez. Bem-vindos à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical do Templo Central. Lição de número 4. O título da lição, a paternidade divina. O texto áureo diz o seguinte: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A nossa leitura bíblica em classe, 1 de João também, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém. Pastor Bruno, pode orar. E depois a palavra já está com a nossa professora. Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua bondade, mais uma vez, nos permitir estar reunidos para estudar a tua palavra. Nos abençoa, nos ajuda a poder compreender tudo que a lição tem para nos ensinar nesta noite. E ajuda a nossa professora para que ela possa ser canal de bênção para nós neste momento. Agradecemos pela participação de todos e te pedimos a tua ajuda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmão Márcio. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, né? Sejamos todos bem-vindos à nossa EBD Online. Como já foi dito, nós vamos estudar hoje a lição de número 4, né? Dentro dos objetivos da lição, irmãos, eu achei bem edificante, né? Necessários os 3 objetivos que, como sempre dizemos, vão dar origem aos 3 tópicos da nossa lição. Estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. O primeiro objetivo é compreender que a paternidade de Deus é eterna, inseparável e inseparável de sua natureza. E só de meditarmos nesse objetivo já nos alegramos, porque podemos ter a convicção de que Deus é o nosso Pai e de que isso faz parte da natureza divina. O segundo objetivo é reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência da filiação divina. Também vamos estudar sobre isso. E o terceiro é aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Então, são 3 objetivos importantíssimos, essenciais para a nossa vida cristã. São doutrinas que, de fato, precisam ser ensinadas, pregadas, porque elas são fundamentais para a nossa vida. Nós temos aqui uma sugestão de método, né, da lição, e eu indico que se faça isso na sala de aula. Não dá para a gente fazer aqui, até que daria, mas nós precisaríamos de mais tempo, precisaríamos de 3 links separados, quem sabe um dia nós possamos até fazer, né? Cada professora que está aqui hoje, né, pode fazer isso. É uma dinâmica muito interessante que distribuir
o tema central da revista, destacar o tema central e dividir a classe em 3 grupos, né? E fazer uma breve revisão das outras lições. Veja, nós temos 3 lições anteriores, né? Então, é uma excelente dinâmica, porque quem já estudou lá o livro do pastor Marcos Tuller, né, Pedagogia Cristã, uma das práticas que ele ensina para o professor, para a professora, que é essencial, é a recapitulação. Recapitular é sempre importante, recapitular é essencial para a aprendizagem. Inclusive, ao final da aula, eu espero que eu lembre, eu vou mostrar um subsídio que está na revista Ensinador Cristão e que tem aqui nesse aplicativo um artigo sobre a importância da neuroaprendizagem para a escola bíblica dominical. E eu já falei em algumas palestras que eu dei, talvez alguns irmãos aqui lembrem, que a repetição, né, de um conteúdo de maneiras diferentes favorece a aprendizagem. Porque uma das características da aprendizagem do cérebro, que o cérebro precisa, é exatamente isso, né? Rever, recapitular, e isso faz com que o nosso cérebro ele se torne, vamos dizer, como se fosse um terreno fértil para aprender. Isso independente de ser adulto, criança, até mesmo idoso, porque nunca paramos de aprender. Os idosos também aprendem. Então, a recapitulação, que eu estou fazendo esse parêntese, né, para dar essa chamada pedagógica, né? A recapitulação faz parte, e a neurociência tem atestado isso, né? Faz parte de uma aprendizagem favorável, né? De uma aprendizagem eficaz. Então, se você recapitula, se você repete, se você revisa, há mais possibilidades do seu aluno aprender. Tem neurocientistas que vão dizer que a aprendizagem, que o cérebro se comporta em relação à aprendizagem como aquele caminho que a gente faz todo dia, né? Hoje a gente não tem mais quase isso nas grandes, mas anteriormente havia aqueles terrenos, né, que a gente encurtava o caminho por eles. Aí eles tinham, às vezes, um mato, e aí, de tantas pessoas passarem por aquele caminho, ficava o caminho lá feito, né? O mato não ficava ali. É mais ou menos assim que acontece no nosso cérebro. A gente vai praticando, repetindo, recapitulando, e aí fica aquele caminho feito. Então, o aluno aprende melhor. Essa dinâmica tem a ver com isso. Parece simples, parece boa, mas é importante. E ela vai dinamizar a sua aula, né? Ela vai tornar a sua aula participativa, vai permitir a interação entre os estudantes e entre o professor com os estudantes. Então, a dinâmica é bastante rica. Não leva mais do que 10 minutos, se você souber controlar bem, né? Então, proponha a revisão da lição 1 a 3, e você vai distribuir para os 3 grupos cada lição, dê 5 minutos apenas para os grupos prepararem essa revisão, e depois cada grupo apresenta, né? E o próprio autor diz que cada grupo apresenta o seu resumo em 3 minutos. Então, em 10 minutos, a gente faz essa dinâmica sem prejuízo algum para a sala de aula. Então, é uma possibilidade. Irmãos, o nosso primeiro tópico é a revelação da paternidade do pai. E a palavra-chave é paternidade. Ora, logo no início, na introdução ainda na nossa lição, já temos uma assertiva muito rica. O comentarista diz: a doutrina da paternidade
de Deus revela que ele é a fonte eterna de toda a vida. Qual é o papel do pai? O que na psicologia se chama paternagem, né? O que é exercer a paternagem? Na nossa sociedade, e biblicamente falando, primeiro, o pai é esse que gera a vida, né? Sem o pai, sem a paternidade, não tem a vida, né? Precisa do pai e da mãe. Alguns até dizem, não tem um pai, mas tem, né? Foi gerado por alguém, foi gerado por um homem e por uma mulher. Então, primeiro, o pai é aquele que tem a condição de gerar a vida, de dar a vida, juntamente com a mãe. O pai, isso a gente vai ver depois, né? É aquele que deve cuidar, que deve ser o provedor, que deve educar e que deve proteger, né, os seus filhos. Então, logo no início, já diz, essa doutrina da paternidade nos mostra que Deus é a fonte de toda a vida, porque Ele é o Pai, né? Pai eterno. A gente vai ver isso aí também no decorrer da lição, né? E aí também diz, né, que nos mostra a paternidade de Deus, irmãos, essa revelação da paternidade de Deus, Deus Pai, nos mostra exatamente que ele não é um ser apenas transcendente, porque, como eu falei anteriormente, ele é pai porque ele vai ter essa relação, ele busca essa relação de pai e filho conosco também. Então, logo no início ele já diz, Deus não é apenas um ser transcendente e soberano, ele também é pai em sua essência. Então, ele revela a sua paternidade para que possamos desejar ter com ele uma relação não apenas de servos, não apenas de pessoas distantes, mas de filhos. Seguindo, né, nós vamos ver, então, que no primeiro tópico e no primeiro subtópico do primeiro tópico, o comentarista define a paternidade, né, a paternidade do pai. E também é algo que é muito importante para nós, é definir a paternidade como atributo da primeira pessoa da Trindade. E essa paternidade opera por meio do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Por quê? Ora, porque Deus, a palavra de Deus vai dizer, aí em Efésios capítulo 4, verso 6, né, que nós cremos num só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos em vós. Então, o Pai é a fonte de tudo, ele é a fonte da vida, e essa paternidade se revela exatamente porque ele enviou seu filho para que nós pudéssemos ter essa revelação, né? O pai é princípio, sem princípio, ele não foi gerado, né? Mas é aquele que gerou o filho. Isso a gente vai ver lá em Hebreus capítulo 1, versículo 5. E de quem também procede o Espírito Santo. Essa paternidade nos leva a uma confiança, como eu falei no início, a um cuidado de Deus e na certeza de que Ele é o gerador de toda a boa dádiva e de toda a vida, né? Então, é sempre bom nós lembrarmos disso, né? Qual é o papel do pai? Qual é o papel que o pai, embora nós não possamos comparar a paternidade de Deus com a paternidade humana, né? Mas só para nós termos mais condições de compreender, o bom pai, o pai que exerce o seu papel como tem que ser, é esse pai, como eu falei, repetindo,
Primeiro, ele tem a possibilidade de gerar a vida. Ele deve cuidar, ele deve prover, ele deve sustentar os seus filhos, ele deve cuidar, proteger. Tudo isso é função das famílias, então, logo dos pais, né? Então, o pai verdadeiro, o pai que exerce o seu papel na nossa sociedade, humanamente falando, ele faz isso, ele tem essas atribuições. Não só para nós compreendermos, né? Não podemos comparar. Mas a paternidade divina é muito mais do que isso. Porque, veja, Deus é perfeito. Ele pode todas as coisas e ele tem todas as condições de cuidar de nós, independente das nossas condições e das nossas circunstâncias, das nossas limitações. Então, isso nos remete à fé, à confiança de que podemos descansar no cuidado do Pai, porque o Pai inerentemente tem essas características. Então, essa é a definição da paternidade do Pai. Irmãos, essa é uma doutrina, e essas assertivas que estão aqui no texto da lição, elas são importantes para a nossa doutrina, a doutrina das Assembleias de Deus, né? A teologia das Assembleias de Deus. O segundo subtópico, a gente vai ver aí a paternidade eterna do Pai. Então, essa paternidade, outra característica da paternidade divina, de Deus Pai. Ela não tem início, ela não tem fim, ela é eterna. E muito acertadamente, o comentarista traz o texto de João, capítulo 17, versículo 5, em que Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E Jesus, ele está também se colocando, né, aí, está reafirmando a sua deidade, a sua divindade, de que ele é o Filho que estava anteriormente, antes da criação com o Pai, né? E, ao mesmo tempo, ele está nos indicando a eternidade da paternidade divina. Então, ele sempre foi Pai, né? Ele sempre e sempre será. Aí o comentarista diz: esse texto ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação, revelando que a paternidade de Deus é eterna. Então, irmãos, por mais que nós não possamos, né, compreender isso na totalidade, são afirmações que nós devemos guardar, pregar e ensinar. Não houve um momento em que Deus se tornou pai. Deus sempre foi pai. A sua paternidade é eterna. O Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo, né? Bom, o Pai gerou o Filho. Essas partes elas são um pouco complexas, né? Mas é importante nós destacarmos alguns aspectos nesses textos, né? A geração do filho não implica uma criação, né? Ou melhor dizendo, não implica que houve um momento, né, em que Deus criou Jesus. Muito cuidado com isso. Por quê? Há diversas doutrinas, né? E há diversas igrejas, há diversos ensinamentos que vão dizer exatamente isso. Eu falava na aula anterior, né, que determinada igreja, depois que houve um consenso em relação a determinada doutrina, né, até dá a entender isso, que é algo contraditório, como se Jesus tivesse um momento em que ele foi criado, em que ele passou a existir, e que por essa razão ele acaba sendo subordinado à sua mãe, subordinado ao seu pai, como que se ele fosse uma criatura. Então, Jesus não é uma criatura. O fato de a Bíblia dizer claramente
tu és o meu filho, hoje eu te gerei, que é o texto evocado pelo autor de Hebreus, não está dizendo que Jesus é uma criação. Jesus é Deus. Ele sempre existiu com o Pai. E ele tem a mesma essência. Ele exerce uma função diferente na Trindade, mas ele tem a mesma essência do Pai. Então, ele não foi criado. Essa expressão geração, eu hoje te gerei, na verdade, no texto bíblico está indicando a eternidade. É o tempo presente, né? Eu não sei grego nem hebraico, mas estudando, né, a gente compreende. É o tempo presente expressando a eternidade. Né? É o tempo presente expressando a continuidade, aquilo que não tem início e aquilo que não tem fim. Amém, irmãos? Bom, o filho gerado pelo pai também é autoexistente. Então, isso é aquilo que eu falei, como o comentarista está dizendo isso. O filho, assim como o pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. E esse tópico tem 4 subtópicos, né? Então, temos o 4º subtópico. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Sobre isso, irmãos, é importante nós destacarmos em relação a essa doutrina, tanto no que diz respeito ao Filho e ao Espírito, aquilo que foi, até na aula retrasada, quando eu estava dando, eu mostrei aqui o credo de Nicéia, né? Porque no século IV, os irmãos já ouviram falar, nós tivemos o arianismo, né? Se destacando no campo da teologia cristã. Ário, né? Esse era o nome do sujeito que criou essa doutrina, né? Que disse que se colocou dizendo que o filho foi criado no tempo e, portanto, era inferior ao pai. Aí você pode dizer, mas isso é um absurdo, né? É estranho. Mas por que é importante nós estudarmos essa lição? E esse tópico se refere exatamente ao primeiro objetivo da lição. Porque nós temos doutrinas atuais, né? Que batem à nossa porta, que são pessoas que estão no nosso convívio e que dizem, e que são, como é que eu posso dizer, herdeiras do arianismo, que compreendem Jesus como inferior e que não admitem que ele tenha a mesma substância do Pai. Da mesma forma, o Espírito Santo. Para algumas seitas, para algumas igrejas, o Espírito Santo é uma energia, é um ser inferior. Para outros, ele nem é um ser, ele não é uma pessoa. Ele é uma energia que emana de Deus. Portanto, é bastante urgente, né, e necessário que nós reafirmemos isso. Na aula retrasada, a gente falou, nós mostramos o credo niceno, credo de Nicéia, que nós admitimos, a nossa igreja admite, que diz, mas houve um tempo quando ele não era antes de ter nascido. Então, o credo de Niceno admite, e nós também admitimos que Jesus é, na verdade, o Filho de Deus e tem a mesma substância, é Deus também. E da mesma maneira o Espírito Santo, ele tem a sua origem no Pai. Ele procede do Pai e ele também é Deus. Veja que o comentarista diz, o Espírito Santo é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. E ele tem essa função, né, essa missão
de nos aproximar do Pai, de nos levar até o Pai, de nos guiar em toda a verdade e de testemunhar no nosso espírito, isso já estudamos em lições passadas, que somos filhos de Deus. Amém? Então, essa ideia de que ele não era antes, Jesus não era antes de ser nascido, que ele era de outra substância, isso tem uma origem nos séculos anteriores. E nós vamos ouvir pessoas atualmente pregando sobre isso, falando sobre isso. Por isso que temos que ter convicção da nossa doutrina e ter várias bases, termos vários textos bíblicos para refutarmos essas doutrinas antibíblicas. Amém, irmãos? Bom, no tópico 2, temos reconhecendo a paternidade do Pai. Então, só para fechar, né, para reafirmarmos e fazermos a ponte com esse tópico, no tópico primeiro, então, compreendendo, veja, o primeiro objetivo era compreender, né, a paternidade de Deus como característica inerente de Deus Pai. Ele exerce essa paternidade na sua relação, primeiro, com o seu Filho Jesus Cristo, e ele nos dá a convicção de que ele é Pai por meio da presença do seu Espírito em nossas vidas, que ele envia pela sua soberana vontade. Então, veja, o primeiro subtópico do segundo tópico diz, primeiro, como é que nós podemos reconhecer essa paternidade de Deus? Que esse é o grande desafio da humanidade, é o grande desafio para as pessoas que não conhecem a Deus. Porque muitas pessoas falam assim, não, todo mundo é filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Quem evangeliza na rua, né, já pregou para alguém, já ouviu isso em algum momento, né? Somos todos filhos de Deus. Mas não é assim. Como nós reconhecemos a paternidade do Pai? Primeiro, é preciso confessar a Cristo como filho. E que maravilha, né, irmãos, nós estudarmos essa lição. Nós precisamos realmente pregar essa verdade. Porque as pessoas, muitas vezes, estão se chegando às igrejas, se chegando a Deus, achando que estão se aproximando de Deus, sem compreender essa verdade bíblica. Acham que fazer parte de um grupo, fazer parte de uma reunião, fazer parte dos cultos aos domingos é suficiente. Porém, não é. É preciso confessar a Cristo como filho, preciso compreender isso. Olha o que o comentarista diz, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Nós estamos vivendo um tempo em que ser evangélico, ser crente, é algo, até, me perdoe a expressão, é até uma moda, né? Infelizmente chegamos nisso, né? Mas ser filho de Deus é confessar, é reconhecer, é crer, né, que o Senhor Deus é Pai, mas esse reconhecimento só existe, só pode existir por meio da confissão de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? Ele é o primogênito gerado. É um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Isso nós precisamos ter em nossos corações e levar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que acham que conhecem, mas não conhecem. E aí, outra afirmação muito, muito importante, irmãos. Esse reconhecimento da filiação divina de Jesus não pode ser só uma afirmação privada.
é necessário que ela seja uma declaração pública de fé. A nossa fé não é uma fé privada. A confissão é necessária. Veja o texto. Meditemos no texto. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E essa confissão não é simplesmente uma afirmação. Eu afirmo. Por quê? Vamos ler, irmãos, eu gostaria de ler Romanos 10, 9, 10. Um texto bíblico mesmo. Isso é muito importante, é muito precioso, principalmente nos dias atuais. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 1 João 4,15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E Romanos 10, 9 e 10. Então, essa confissão, ela não é apenas uma afirmação que Jesus é o Filho de Deus. Ela é o resultado de uma fé salvífica que é gerada pelo Espírito Santo por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da aceitação da palavra de Deus, que vai ser trabalhada pelo Espírito Santo, e aí nós vemos a Trindade atuando de forma singular e, ao mesmo tempo, cada um na sua função, trabalhando juntos. Então, vemos claramente aí no texto bíblico, né? Então, se com tua boca confessares que ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, não é simplesmente uma afirmação ou algo, não, eu tenho Jesus no meu coração, Deus sabe. Eu não preciso ir lá na frente, eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso me batizar. Precisa sim, está na Bíblia. É uma confissão pública. O reconhecimento da paternidade divina, e eu diria mais ainda, a vivência dessa paternidade, esse relacionamento de Deus, esse relacionamento entre nós e Deus como filhos, só se dá por meio da confissão de Jesus como Filho de Deus. Do mesmo modo, eu considero esse tópico muito poderoso, irmãos. Negar o filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Então, de modo nenhum, nós podemos comungar com doutrinas e com pregações que negam que Jesus é o Filho de Deus, que negam que Jesus é o caminho para chegarmos a Deus, que negam que Jesus é Deus. Jamais podemos comungar com essas doutrinas. Por mais bonito que pareça, por mais organizada que pareça, olha como é organizado, como é bonito, como eles são reverentes. Não podemos. Porque aquele que nega o filho está negando o caminho de acesso ao Pai, que dá acesso ao Pai. E aí o comentarista diz, né, que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu. Outra condição para que possamos reconhecer a paternidade do Pai é ter certeza, ter convicção que o amor dele é perfeito. A perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza divina. O nosso superintendente irmão Márcio até falou isso na aula passada, né? Não é que Deus tem amor, né?
Deus é essencialmente amor. Ou não é que Deus ame, ele é essencialmente amor, e por isso ele nos ama. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então, não falei no início, mas podemos acrescentar: pai é aquele que ama, né? Eu até falei isso também na aula anterior. Pai, ele ama incondicionalmente, né? O filho é aquele, vamos pensar assim, né? Quando nós temos uma família que a criança nasce, né? Ela é completamente dependente dos seus pais. Ela não tem condição alguma de, por si mesma, né? Providenciar seu alimento, a sua higiene, né? Ter ali suas condições básicas de vida. É a família, são os pais que têm que providenciar tudo. Mas isso tudo, né, não é feito somente pelo sentido de obrigação. Isso eu estou falando de uma maneira ideal, tá, irmãos? É claro que tem pais e pais. Mas pelo amor. Né? O amor, ele movimenta essa atitude de cuidado, de provisão. Então, da mesma maneira, não da mesma maneira, como eu disse, não podemos comparar, só para nós compreendermos melhor, né, para nós termos uma visão mais didática, né? Deus, ele é essencialmente amor. A sua paternidade, ela se manifesta num amor perfeito. Enquanto nós aqui, isso já o próprio Jesus falou, né? Qual de vós, ele falando, né? Qual de vocês, se um filho pedir a vocês, né, um pão, vocês darão uma pedra? Se um filho pedir a vocês um peixe, vocês darão uma serpente? Então, se vocês que são maus sabem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, o amor de Deus, ele é perfeito. E o próprio Jesus faz essa comparação. Nós que somos falhos, as pessoas, os humanos que são muito falhos, né? No exercício do amor e no exercício da sua paternidade, da sua maternidade, quanto mais e Deus. E mesmo assim, sabem que sempre dão boas dádivas, né? Procuram dar o melhor para os seus filhos, quanto mais o Senhor Deus, que é um Pai perfeito. O amor de Deus é perfeito. Aí isso, se nós fôssemos, né, falar sobre a perfeição do amor do Pai, e fôssemos fazer um estudo, né, muito minucioso sobre isso, daria uma aula inteira, né? Esse tópico, para mim, ele é muito profundo. E aí a gente vai destacar só alguns elementos aqui que estão nesse subtópico, melhor dizendo. Deus é amor. Esse amor, irmãos, ele é entendido como uma vivência relacional. Amém? Então, não é simplesmente um amor idealizado, né? Um amor de palavras, né? Não é um amor ideal. Porque na nossa sociedade, principalmente a partir do romantismo, nós idealizamos muito essa perspectiva do amor e compreendemos o amor como um sentimento. Nossa, eu sinto amor ou não sinto amor? Mas, biblicamente, esse amor, principalmente, né, o amor de Deus, e também o amor entre nós, né, entre as pessoas, não é um amor que tem a ver com sentimento. É um amor que exige uma prática. Amor é prática. O amor, ele é relacional. E por que temos essa capacidade de amar de modo prático, né, ou de modo palpável, vamos dizer assim? Porque Deus nos dá essa capacidade. O amor, nós falamos, acho que nas primeiras aulas, né?
é um atributo comunicável de Deus. Então, Deus é amor, e ele pode nos dar condições de amar. E aí o comentarista diz, esse amor é entendido como uma vivência relacional. É poder transformador e motivação essencial do plano da salvação. O amor, ele é necessariamente compartilhado com outra pessoa, diz o teólogo Stanley Orton. Esse amor divino, ele é necessariamente compartilhado com o outro. O amor de Deus fez com que ele doasse a si mesmo, e essa doação se manifestou quando ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E aqui o comentarista também diz, né, na lição, que o amor do Pai é sacrificial. E ele foi demonstrado ao enviar seu Filho Jesus Cristo. Outra questão também muito importante, irmãos, né? Esse amor, atenção para isto, esse amor é pessoal. Ele é do mesmo modo que ele é geral, por quê? João 3,16, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja, ele é geral, né? O mundo, todo aquele que nele crê, mas ele também é pessoal, ele também é individual. Ele é voltado para cada um que crê em Jesus, que crê nele, que crê neste amor, que aceita este amor e que deseja viver essa relação de amor e de paternidade, né? De ter Deus como Pai. Isso é maravilhoso, né? Eu lembro de um corinho antigo que nos ensinavam e que cantávamos na escola dominical e em outras programações infantis, né? Jesus ama cada um, Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Nessa simples verso, nós temos uma doutrina bíblica. Esse amor é geral, mas ele também é individual. Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele também ama a cada um de nós. E ele deseja ter essa relação com cada um de nós. E o comentarista diz, né? Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia, né? Glória a Deus. O terceiro subtópico, né? As bênçãos da filiação divina. Nós já comentamos bastante sobre isso, né? Mas o comentarista, ele dá ênfase ao temor que é lançado fora quando temos convicção de que Deus nos ama. Antes, porém, de nós avançarmos para este subtópico, eu gostaria de fazer um link com o texto bíblico que está aí, que é Efésios 2, 4, 5. Gostaria de ler aqui, irmãos, rapidamente, porque é muito importante para este tópico todo e para a relação com esse subtópico. Então, Efésios 2, 4 e 5, o apóstolo Paulo está falando exatamente da perfeição do amor de Deus e das bênçãos que nós recebemos a partir do momento em que reconhecemos que Deus é Pai e que precisamos ter essa relação com Ele. Né? Paulo diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, a certeza, a convicção que temos de que Deus nos amou. E é muito amor, não é pouco amor, é muito amor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Portanto, nós temos as bênçãos da filiação divina para além de perdermos o temor e o medo do juízo, né, que é isso que o comentarista está dizendo, mas, em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de destacar aquilo que Paulo está dizendo. Nós estávamos mortos em nossos pecados, né? Nós ainda éramos pecadores, mas foi o amor de Deus, muito amor de Deus, que nos buscou, que foi até nós e nos alcançou, para que nós pudéssemos sermos filhos dele. E aí, a partir do momento em que temos esta convicção que somos filhos de Deus e que ele nos amou primeiro, sem nenhum merecimento da nossa parte, nós perdemos, né, o medo ou o temor do juízo. Por quê? Veja bem, isso não está na lição, mas fruto de outras leituras. Se todas as pessoas que não são crentes, isso nós estudamos um pouco lá quando estudamos sobre a consciência na lição passada, né, sobre corpo, alma e espírito. Todas as pessoas, mesmo as pessoas que não são crentes, têm na sua consciência a certeza de que serão julgadas pelos seus atos. Então, de todo modo, todos nós tememos a morte, tememos o momento em que prestaremos contas dos nossos atos ainda quando vivos. A palavra de Deus diz isso, e é verdade, né? Toda pessoa que não tem Jesus, ela teme demais a morte. Ela tem dificuldade de, quando perde um ente querido, de se consolar, porque não tem convicção do que acontece após a morte. Como nós sabemos que após a morte segue-se o juízo, e é uma verdade bíblica, todos nós que não, antes de conhecermos a Deus, temos este temor, né? E é disso que o texto está falando. Por que eu estou falando isso? Para explicar uma outra verdade também, né? Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos convicção que somos filhos de Deus, e temos certeza do amor de Deus, e Ele é o justo juiz, né? Sobre todos aqueles que são pecadores, que se rebelam contra Deus, vencem a ira de Deus, e está estabelecido o dia do juízo, nós perdemos este temor, porque somos filhos de Deus. Temos essa convicção de que já passamos da morte para a vida. E aí o texto de 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança se revela de que não somos mais escravos, né? E não estamos mais sujeitos ao castigo eterno, porque fomos salvos, fomos libertos. E agora somos filhos de Deus. Agora, importante, esse temor que é lançado fora por causa do amor, não diz respeito ao temor. Eu perdi o temor, eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver da maneira como eu quero, eu posso pecar, porque eu tenho o amor de Deus. Veja, tem gente que diz isso. Muita gente, inclusive. Deus me ama. Deus me ama, então, eu já ouvi muito essas afirmativas, né? Deus sabe como eu sou, e eu sei que Deus me ama desse jeito que eu sou. Então, eu vou continuar assim. E ninguém vai mudar, não é igreja, não é pastor, não é ninguém, não. Eu tenho a minha relação com Deus, eu já ouvi várias vezes isso. Eu tenho a minha relação com Deus, eu sei que Deus me ama e eu amo a Deus e pronto.
Não é isto. Não temos tempo de desenvolver aqui, mas é importante nós dizermos o que, inclusive, está na lição. Né? Por isso que eu falei. Esse temor está relacionado exatamente a esse medo, esse temor do juízo que todos nós, né, todas aquelas pessoas, toda a humanidade passará, porque prestará conta dos seus atos. Mas aqueles que são salvos em Cristo Jesus não têm esse temor. São salvos e permanecem fiéis, né, à palavra de Deus. Então, o comentarista termina, mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Né? E aí, 1 João 4,18, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, ou lança fora o medo, em outra versão. Seguindo, irmãos, o terceiro tópico, a experiência do amor do Pai, né? E aí fala a respeito exatamente da vivência, porque se os irmãos lembram lá, é o terceiro objetivo da lição, é nós experimentarmos, é nós vivermos, porque não somos convidados somente a aprender uma doutrina, a termos uma doutrina, né? Não, somos convidados a vivermos a palavra de Deus. É o desafio que nós temos. Primeiro compreender, entender, saber, e depois viver, experimentar, né? Viver no nosso cotidiano. Então, o primeiro subtópico do terceiro tópico nos fala: o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Né? Então, veja bem, para que nós possamos viver e experimentar o amor do Pai, o que nós precisamos fazer? Guardar a palavra de Deus, praticar a sua palavra, obedecer a palavra de Deus. A obediência e a prática da palavra de Deus, e aí o comentarista diz, essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno. Então, ninguém pode dizer que ama a Deus sem fazer a sua vontade, sem praticar a sua palavra. Por isso, volto a dizer, o amor aqui não é um sentimento. Nossa sociedade, né, a compreensão ocidental da palavra amor, a partir do romantismo, que tomou conta de todas as esferas do conhecimento, muito mais do que nós imaginamos, é essa ideia de amor ideal, romântico, né, que às vezes nem é vivenciado, como nós vemos muitas vezes na literatura. Aqui na Bíblia não é isso. O amor tem ligação direta com a prática, com a obediência, né, com a ação, com a escolha de fazer algo para externar o amor. E principalmente, irmãos, o amor aqui é fruto do Espírito. Então, nós estamos falando do amor de Deus, né, do amor que é gerado em nós pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Né? E aí o comentarista diz, não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Então, cada vez que nós obedecemos a Deus, cada vez que nós renunciamos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus, nós estamos experimentando este amor. Estamos nos aperfeiçoando no amor de Deus. Tiago 1:22 fala sobre isso, né? Não vai dar tempo mais de ler, já até passamos um pouco do horário. Mas o que ele diz? Que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, né? Que vive de discurso, basicamente é isso, né?
não está se enganando, está se enganando, né? Então, não adianta eu conhecer, saber, se eu não estou praticando a palavra de Deus, né? 2, o amor é a marca dos filhos de Deus. Muito importante esse subtópico, que os nossos professores e professoras desenvolvam bastante na classe, destaquem isso nas classes, porque o que é que nos marca como filhos de Deus? O que é que nos marca como pessoas que compreendem a paternidade divina e que vivem essa relação com o Pai, de filho e pai, né? É o amor, porque Deus é essencialmente amor. O mundo vai nos conhecer como filhos de Deus se nós amarmos uns aos outros. Então não há outra saída. O mundo, ele não vai nos reconhecer como filhos de Deus, entendam o que eu estou dizendo, né? Somente, tá, irmãos? Pelo nosso modo de se vestir, somente porque falamos uma língua que é conhecida, né? Uma linguagem, melhor dizendo, né? Um vocabulário evangélico, bíblico, isso tudo é importante. Mas o mundo vai olhar para nós e falar, esse aqui realmente ele é um filho de Deus, realmente ele é um cristão. Ele vai reconhecer se nós praticarmos esse amor. Essa é a marca, né, dos filhos de Deus. E isso também a palavra de Deus diz claramente. Fomos amados primeiros, essa é a experiência do amor do Pai. Nós não fizemos nada para que merecêssemos este amor, mas Ele nos amou primeiro. Eu sempre penso sobre isso, né? E sempre penso na minha própria vida, né? Porque eu aceitei Jesus muito criança, mas eu sempre digo assim, que eu nasci de novo na adolescência. E Deus claramente já foi me mostrando que Ele tinha me escolhido. E eu fiquei pensando, o que foi que eu fiz, né, para Deus me escolher? E Ele fala para Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram um grande povo, porque vocês tinham um exército, porque vocês eram isso, não. Deus, Ele escolheu nos amar. Deus escolheu nos capacitar, Deus escolheu nos trazer para perto dele. E isso por causa do seu muito amor, por causa do seu imensurável amor. Então, 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou, ainda sendo nós pecadores. Concluindo, irmãos, a paternidade de Deus é uma das características, né? É inerente ao Deus Pai. E isso é que devemos gravar, e devemos ensinar, e devemos destacar nas nossas classes, né? A paternidade é inerente a Deus. Ele deseja ser o nosso Pai. E esse desejo foi revelado, a sua vontade foi revelada por meio de seu Filho Jesus Cristo. E que nos concedeu, né? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. Se eu não for, o Consolador não vem, mas se eu for, ele vem. Em tudo isso, nós vemos a revelação de Deus, a revelação da paternidade divina. E aí o comentarista diz, o Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro, e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. Quem estava no domingo lá no Templo Sede, ouviu a pregação do pastor Juarez Trindade, e ao final ele deu esse testemunho, de que Deus falou com ele, dizendo, eu sou o teu pai,
e eu não te abandono. Eu estou contigo, eu cuido de ti, eu estarei sempre contigo. Então, essa é a essência divina, essa é a essência do Deus Pai. Um amor perfeito, uma paternidade perfeita. Você pode não ter tido um pai perfeito, você pode não ter tido um cuidado paterno perfeito, você pode ter tido uma experiência muito ruim com seu pai, terreno, humano, mas você tem a oportunidade de ter uma experiência perfeita com Deus Pai. E aproveite esta oportunidade. Ame a Deus, se aprofunde na sua palavra, na sua relação com Ele. Obedeça a palavra de Deus, pratique a sua palavra e você vai experimentar uma paternidade perfeita. Amém, irmãos. Obrigada.